A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. O rádio é o maior veículo de comunicação ainda, né? Você está dirigindo seu automóvel, está com o autorrádio do carro desligado, ouvindo música, noticiários. Você está fazendo qualquer tipo de serviço, até mesmo no campo, você pode ouvir. O rádio, ele traz sempre informações de vários assuntos, da política, da sociedade, do dia a dia, e também dos programas religiosos, como é o nosso caso, né? A nossa grande audiência é pela Rádio Clube FM, principalmente pela internet, que é o www.radioclubefm.com.br. Eu agradeço a todos os nossos queridos irmãos ouvintes que nos ouvem pela emissora, inclusive no exterior, né? Ouvintes nos Estados Unidos, nós temos ouvintes na Ucrânia, no Sri Lanka, por incrível que pareça, tem 3 ouvintes no Sri Lanka. A gente ficou muito feliz, né, com esses irmãos. Nossa querida Marta Silvana Carrasco Acosta, né, da cidade de Rocha, no Uruguai, sempre sintonizada conosco. Beijo no seu coração, querida. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM, sintonizados com a gente, ligados aí em mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Hoje, essas e outras crianças. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consente que eu semeie o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero. Que eu semeie luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo na vossa paz que nascemos para a vida eterna. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando essas outras crianças. Quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas crianças que jornadeiam sem lar. Sim, nós temos um carinho muito grande, um afeto, né,
imenso pelos nossos filhos, porque nós entendemos que o sangue do nosso sangue faz parte da grande família consanguínea. Só que temos que pensar também na família universal. Então, quando o seu filho está no conforto do lar, né, tudo está tranquilo, às vezes é preciso pensar quantas crianças ao nosso lado, às vezes vizinhos, estão com dificuldades. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande. Eu tenho uma vizinha que tem 3 filhos pequenos. O mais velho está com 6 anos. E sempre passam na minha porta e quando me vem, pede biscoito. Às vezes a minha esposa fica um tanto chateada, porque isso aí é uma constante. Eles passarem 3 vezes, 4 vezes, e eu estiver à porta, eles pedem. Ah, mas você acabou de dar? Eu dou novamente. Porque eu sei que eles têm um pouco mais de dificuldade do que as nossas, né? E não custa nada. Eles saem todos felizes, alegres e tal. Isso é o mínimo do mínimo, né? O importante é você dar carinho, né, também, e as coisas mais que nós vamos estudar. Então dispõe de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Estas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa, e lhes atiras com displicência, fim do repasto. Cai naquela situação que eu sempre falo aqui: se você for fazer a caridade, faça com decência. Não trate com desdém, né, com desprezo aquele que pede. Eu já disse e volto a repetir: é preferível dizer não a ter que humilhar alguém com migalhas de alimentos. Isso vai fazer um mal muito grande para ele. Se ele já está se sentindo humilhado, impedido, imagina você dando lição de moral, ou tratando, né, com total desprezo. Não é assim. Então é melhor não dizer assim: olha, no momento eu não tenho. É mais digno. Escolhes a roupa nobre e limpa de que seu filho vestirá conforme a estação. Todavia estas outras crianças tremem de fio, recobertas de andrajos. Sim, maltrapilhas muitas vezes, passando frio. A Isarrita esses dias fez um pedido aqui no ar sobre agasalhos e também cobertores. Então você que está nos ouvindo, que mora aqui na nossa região e que possa contribuir, né, com cobertores, será muito bem-vindo. Pode me procurar a Casa Espírita Maria de Nazaré, deixar a sua doação que nós repassaremos para aqueles necessitados, desde os moradores de rua a outros também necessitados. Está bem? Defendes teu filho contra a intempérie, sob o teto acolhedor, sustentando a afeição de joia no escrínio. Contudo, essas outras crianças cochilam, estramulhadas na via pública, quando não distendem no espaço asfixiante do esgoto. Nós temos que pensar no próximo, né? Como Jesus diz que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, está a lei e os profetas. Façais ao vosso próximo o que quereis que esse vos faça, que também está contida a lei e os profetas. Portanto, a lei é de amor, é de troca. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola. E essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando muitas vezes encerradas no cubículo das prisões, a face da ignorância que lhes cega a existência. Muitos não tiveram sequer oportunidades de estudar e acabam partindo, né, para as delinquências, que vai culminar com a sua vida num cárcere. Então nós temos que pensar bem o que conduziu essa situação tão humilhante, né? Porque não é fácil, né, a pessoa ficar restrita de toda a liberdade. Mas o que levou, né, a esse ser a estar numa condição como essa? E também, sempre que possível, oriente, sem para tanto violentar a consciência das pessoas, fazendo com que elas deixem suas crenças e adotem a nossa. Não é nada por aí. O cristianismo não tem espaço para a intolerância religiosa. Eu sempre falo isso aqui. Não seja intolerante. A caridade não existe fronteira. Existem determinados conceitos religiosos que não deixam de estar fazendo algo de bom.
mas só pensam nas suas ovelhas, ou seja, naqueles que comungam do mesmo pensamento. Então, determinadas crenças ajudam somente aqueles que fazem parte da congregação religiosa. Os demais de outras crenças, como se fora ou inimigos, ou que pertencessem a um outro planeta. Ora, todos nós somos filhos de Deus. Imagina se Madre Teresa de Calcutá fosse receber e tratar aquele povo sofrido da Índia, se perguntasse a eles se eles pertenciam ao catolicismo romano para que ela pudesse atender. Claro que ela jamais fez isso. Imagina se Chico Xavier, fosse atender apenas os espiritistas. Ele jamais perguntou a que doutrina religiosa qualquer ser pertencia, porque isso é o que menos importa. Isso não faz nenhuma diferença. Porque tem diferença o estômago do evangélico, do católico, do espírita, do umbandista, do testemunho de Jeová? Não, todos nós somos criaturas imperfeitas, frágeis, necessitadas de muitas coisas. Temos que pensar muito sobre isso. Conduz teu filho a exames de pediatras distintos, sempre que este mostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga as socorra. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O importante são as mãos operosas no bem. Isso é que faz o diferencial. Sempre que possível, auxilia aquele necessitado, que nem precisa pedir. Às vezes é necessário que saiamos do conforto do lar, num dia de domingo, por exemplo, deixar de ficar deitado no sofá assistindo televisão, outras coisas mais, para ir no orfanato, numa casa de recuperação de drogados, no asilo, visitar aqueles que estão abandonados pelos seus familiares. Isso é importante que devemos fazer, porque tudo que você fizer de bom para a vida, você receberá quadruplicadamente. Quem sabe um dia você vai estar passando por uma situação como essa, mas terá amparo certamente, não é? Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes, através da educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Afaga, assim, teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-as quanto possas. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro, mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. À medida que avances montanha acima nas trilhas da evolução, é possível que muitos de teus amigos se transformem, porque não possam ver o que vês. É qual se o vinho capitoso surgisse transfigurado em resíduo de fel, ou como se o brilhante, longamente acariciado, se metamorfoseasse em pedra falsa. Consagras-te agora à luz, dormitam muitos na sombra. Escolhes hoje servir, demoram-se muito, reclamando o serviço alheio. Buscas presentemente a verdade, afeiçoam-se muitos à máscara da ilusão. Desapegas-te de prazeres inferiores e posses materiais. Algemam-se muitos à egolatria. Estranhando-te a nova atitude, quase sempre te classificam os anseios de elevação com adjetivos injuriosos. Porque não mais te acomodas nas trevas, há entre eles quem te chame orgulhoso. Porque conservas a humildade na luz da abnegação, há entre eles quem te chame covarde. Porque não mais te relaciones com a mentira, há entre eles quem te chame fanático. Porque esqueces a ti mesmo no culto do amparo a outrem, há entre eles quem te chame idiota. Entretanto, ama-os mesmo assim, sem exigir que te amem, cultivando o trabalho que a vida te confiou. O serviço sustentado nas tuas mãos falará, sem palavras, de teus bons propósitos a criaturas diferentes,
que, tangidas pelo divino amor, chegarão de outros campos em teu auxílio. Para isso, porém, é indispensável não entres no labirinto das lamentações vinagrosas. Censurar é ferir, e queixar-se é perder tempo. Renuncia, pois, à satisfação da convivência com aqueles que, embora continuem amados em teu coração, não mais te comunguem as esperanças. Se te esqueceram, perdoa. Se te desprezarem, perdoa mais uma vez. Se te insultarem, perdoa novamente. Se te atacarem, perdoa sempre. Seja qual for a maneira pela qual te apareçam nos dias da incompreensão, ajuda-os quanto puderes. O silêncio em serviço é uma prece que fala. Deus, que concede à semente o refúgio da terra e a bênção da chuva, para que germine em louvor do pão, dar-te-á também outras almas, com as quais te associes para a glória do bem. Além de outros significados na sinonímica, pode também figuradamente expressar esforço para conseguir alguma coisa. Possuímos, desse modo, campanhas múltiplas no terreno da solidariedade como simples dever, todas, porém, rogando a campanha da indulgência no âmago de si mesmas. Ouçamos assim o que nos diz semelhante campanha íntima. Ajuda a construir o templo de tua fé, mas não creias que os outros devam crer conforme crês. Ergue um lar que recolha os infortunados da via pública. Entretanto, não expulses do coração as vítimas do mal, para que o mal não as aniquile. Agasalha a epiderme desnuda do companheiro. Todavia, não exponhas a vida do próximo às rajadas mortíferas da censura. Estende o prato reconfortante ao faminto. Contudo, não te falte apoio moral para os sedentos de compreensão. Traze a cadeira de rodas à necessidade do paralítico. No entanto, não deixes de levantar os caídos em desapreço. Protege os obsidiados como puderes, mas desculpa incondicionalmente os amigos perturbados da própria rota quando te compliquem a experiência. Dá remédio aos enfermos, entretanto, não negues algum bálsamo de esperança aos corações tombados no vício. Ampara a criança menosprezada, contudo, não a escravizes à tua exigência. Promove a pregação da virtude, no entanto, atende ao culto incessante da gentileza para com todos, começando da própria casa. Presta serviço aos irmãos do caminho, mas não lhes cobres favores especiais. Realmente, em quaisquer campanhas de redenção, não te despreocupes da campanha da indulgência na campanha a que te afeiçoes. Indulgência exprime entendimento, e entendimento quer dizer simpatia fraterna. Jesus, entre os homens, partilhou campanhas diversas, inclusive aquelas do amor pelos inimigos e da oração pelos que perseguem e caluniam. Entretanto, fosse na tolerância aos sarcasmos da rua ou no perdão aos ingratos, em momento algum se esqueceu da própria consagração à campanha da bênção. Aguardas a melhora que parece tardia. Suspiras em vão pelo amigo ideal. Anseias inutilmente pela concórdia doméstica. Clamas debalde pelo socorro em serviço. Todavia, mesmo nos transes mais duros, espera com paciência. Ontem devastamos lares alheios, hoje é preciso reconstruí-los. Ontem traçamos caminhos de lodo e sombra aos pés dos outros, hoje é preciso purificá-los. Ontem retínhamos sem proveito a fortuna de todos, hoje é preciso devolvê-la em trabalho, acrescida de juros. Ontem cultivamos aversões, hoje é preciso desfazê-las a preço de sacrifício. Ontem abraçamos o crime, supondo preservar-nos e defender-nos. Hoje é preciso reparar e solver. Ontem cravamos no próximo o espinho do sofrimento. Hoje é preciso experimentá-lo por nossa vez. Se sobes calvário agreste, irriga em suor e pranto a senda para o futuro.
Qual ocorre ao enfermo que solicita assistência adequada antes da consulta? Imploraste antes do berço a prova que te agracia. Aspirando a sanar as chagas do pretérito, comissionastes o próprio destino para que te entregasse à existência o problema inquietante e a frustração temporária, o embaraço imprevisto e a trama da obsessão, o parente amargoso e a doença difícil. Não atraiçoes a ti mesmo, fugindo ao merecimento da concessão. Milhares de companheiros desenleados da carne suplicam o ensejo que já desfrutas. Mergulhados na dor maior, tudo dariam para obter a dor menor em que te refazes. Desse modo, quando estiveres em oração, sorvendo a taça de angústia na sentença que indicaste a ti próprio diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria, mas pede a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. Hoje, sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características. Disse o Cristo: brilhe a vossa luz. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. Elucidou o Senhor: necessário vos é nascer de novo. Conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo o que lhe possa constituir motivo à cólera ou tensão, em favor do próprio equilíbrio. Ensinou Jesus, por fórmula de paz e proteção terapêutica: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade, a afeição de recalque. Aclarou o Divino Mestre: não é o que entra na boca do homem que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. A penologia transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e de reajuste. Proclamou o eterno amigo: misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médico. A sociologia preceitua o trabalho para cada um na comunidade como simples dever. Informou Jesus: quem dentre vós deseja a posição de maior, seja o servo de todos. A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Falou o Cristo: dai a César o que é de César, e a Deus o que a Deus pertence. A astronáutica examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas. Anunciou o Mestre dos Mestres: na casa de meu Pai há muitas moradas. A unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração acima dos templos de pedra. Asseverou o emissário sublime: nossos antepassados reverenciavam a Deus no alto dos montes, e dizeis agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. A navegação rápida e a aviação, o telefone e o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual que por enquanto lhes obscurecem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho: a fraternidade. Recomendou o Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis porque a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quando o perdão alcança os corações. Quando o perdão alcança nossos corações, perdoamos a quem nos fere, a quem nos mutila a esperança, a quem nos rouba o que temos de mais precioso: a vida dos nossos amores. Será mesmo possível isso?
teremos capacidade de estender o perdão a um assassino? Quase sempre, se somos atingidos no mais fundo do sentimento, pensamos em revide, em pagar na mesma moeda. E isso tem alimentado as guerras. Mas em 2 de outubro de 2006, quando uma escola no condado de Lancaster, na Pensilvânia, foi invadida por um motorista armado, recebemos uma grande lição. Na sua loucura, aquele homem dispensou os meninos, 3 mulheres com seus bebês e uma grávida. Levantou uma barricada na sala onde estavam as meninas. O resultado final foram 5 meninas executadas a bala, outras 5 feridas. Tinham entre 6 e 13 anos de idade. Todas de uma comunidade Amish, grupo religioso cristão de costumes ultraconservadores, como a total independência de equipamentos eletrônicos. À medida que a notícia foi sendo transmitida, estabeleceu-se revolta, inclusive contra a família do atirador. Não nos corações dos que receberam os corpos de suas filhas mortas ou feridas. Eles foram consolar os pais, os sogros, a viúva e filhos do assassino suicida. Num verdadeiro entendimento de oferecer a outra face, a da paz, a do perdão, os Amish foram confortar aqueles familiares. Os corações infantis daquelas meninas mal haviam acabado de bater. Seu sangue ainda escorria pelas paredes e carteiras da escola. E eles falavam de não cultivar o ódio. E não foi somente algo do momento. Preocuparam-se de tal forma que abriram uma conta bancária para amparar a viúva e os filhos. Quem pode dizer quem mais sofria? Quem teve suas filhas mortas ou feridas? Ou quem ficou sob os olhares e as manifestações de ódio do mundo pelos atos insanos de um marido e pai? Aquela comunidade cristã entendeu tudo isso e estendeu braços de apoio e consolo. Dias depois, quando aconteceu o enterro, ao lado da viúva, compareceram ao ato 30 representantes dos Amish em solidariedade. Parte da mídia comentou que aquilo tudo era uma insanidade, que era uma comunidade fora da realidade e por isso tinha esse tipo de comportamento. Outra parte lembrou que um homem, em tempos idos, numa Galiléia distante, ensinou que devíamos nos amar uns aos outros. Falou-nos de que todos somos falíveis e por isso nos devemos mutuamente perdoar. Foi tão enfático em seu ensino que estabeleceu que o perdão deve ser concedido 70 vezes 7 vezes. Na cruz, em plena agonia, lembrou-se de rogar ao Pai Celeste perdão por todos os que assim o estavam tratando. Ele próprio retornou para aqueles que o haviam negado, abandonado na hora derradeira, simplesmente para lhes acalentar os corações sofridos e amedrontados. Compartilhou com eles novamente o pão, o peixe, e lhes aconchegou as almas. Assim fizeram os Amish em seu transe de dor, seguidores do Cristo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, elevemos nossos pensamentos às esferas superiores, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe. Quando estiveres sob o impacto de tribulações e de agravos, não identifiques dessa forma por onde passa a lâmina da perversidade ou o ferrete da culpa, mas sim a moléstia da ignorância ou a chaga da própria dívida, para que, usando a caridade incessantemente, possas partir dos sofrimentos da noite para as alegrias do grande alvorecer. Meus irmãos, isso realmente é fato. Depois de uma noite tempestuosa, sempre e sempre haverá um novo amanhecer. Confiemos em Jesus e nos seus assessores. Muita paz, que Ele nos abençoe.
Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, te agradeço pela oportunidade do estudo e do aprendizado na noite de hoje. Obrigado a todos pela companhia, a todos que estão sempre sintonizados com a gente. Obrigado mesmo, estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.